Com a criação já sendo possível, vamos criar outra função que é a função responsável por buscar as tarefas que estão armazenadas aqui em nosso banco. Aqui depois da função create, vamos criar outra função cujo nome vai ser getAll, ou seja, buscar todas, todas o que? Todas as tasks. Vou chamar um async get all e vamos passar apenas um parâmetro para essa função. Que parâmetro vai ser esse? Vai ser o ID do usuário. Por que eu vou passar o ID do usuário? Porque quando chega aqui no banco, cada usuário ele vai ter uma pasta dele, certo? Exemplo, com o ID do usuário, o banco vai ser mais eficiente, ele vai buscar diretamente na pasta do usuário específico. Não vai ser necessário que tenha que varrer todas as tarefas se elas estivessem não agrupadas por usuário. Como esse usuário tem seu ID e dentro da sua pasta de ID tem todas as suas tarefas. Assim como se criar outro usuário, criar também as suas tarefas, vai ser criado outro nó aqui com outro ID e ele vai ter as suas próprias tarefas. Existem inúmeras formas de você trabalhar, aí depende da sua lógica, do intuito que você deseja alcançar. Eu vou aqui nesse getAll passar o ID do meu usuário. Então, user ID. Esse ID é do tipo string. E dentro da minha função também vai ter um try. Eu vou até copiar para repetir aqui, porque algumas coisas elas se repetem, como o useRef, ele vai ser o mesmo, porque a estrutura do banco para a busca dessas tarefas é a mesma estrutura. O taskRef também vai ser a mesma coisa. O res aqui vai ser removido e o return também. E aqui no catch, o erro não é mais ao criar a tarefa, e sim ao buscar as tarefas. Voltando aqui para o meu try, eu vou começar da seguinte forma. Eu vou passar uma query e eu quero buscar as tarefas já de forma ordenada por data, porque recebendo elas já ordenada por data, fica mais fácil de colocar, assim, não fica mais fácil, mas é um meio de colocar aqui e não ter que ordenar ela diretamente aqui no meu front. Eu vou, primeiramente, criar aqui uma const chamada task, vou chamar de carry, e essa task carry, ela vai ter uma função carry do Firebase, e dentro dessa função eu vou passar o quê? Vou passar a minha referência da minha taskref, e como eu quero ordenar essa busca, ou seja, order by, quero ordenar, por quê? Eu vou ordenar, é pedido aqui na função order by, um field path string, ou seja, qual campo, através de qual campo eu quero ordenar essa minha busca. E eu vou ordenar pela data de criação, data criacão. Depois desse field path, vamos dizer se queremos ordem crescente ou decrescente. Eu quero ordem decrescente. Vamos criar outra constante cujo nome é snap. Vou colocar como snap. Esse nome aqui você pode colocar o nome que você quiser dessa constante. Eu geralmente utilizo o nome que está na documentação. Snap shot é igual a solicitação, await. Eu vou fazer o que? Vou pegar então get
docs, get docs. E esse get docs eu tenho que passar para ele a minha task query. Pronto, feita essa solicitação, eu vou retornar para o meu usuário, return, o meu próprio snapshot, que é o valor que eu recebi, né? E eu vou fazer um map no que eu recebi, porque ele chega em uma estrutura diferente. E eu vou pegar essa estrutura docs e vou aplicar um map, pois eu quero apenas o doc.data. Ou seja, eu quero apenas as tarefas e não toda a estrutura em si. Se você quiser ver como vem essa estrutura, você aplica um console log aqui abaixo, certo? Você pode botar um log aqui nesse snapshot e ver como é que ele vem do banco de dados. Do jeito que ele vem do banco de dados, eu vou pegar apenas o doc data, então vou aplicar um map para cada doc, então map. E em cada doc ele já vem com a estrutura pronta da nossa tarefa. Então eu vou dizer que o id doc.id, vou espalhar o meu doc.data e vou dizer que essa resposta ela é do tipo task interface. Na verdade, ela não é task interface, mas sim um array de task interface, porque pode vir uma ou mais tarefas nessa solicitação. E para verificar se realmente está funcionando o nosso get all, eu vou fazer essa solicitação a título de teste dentro do nosso home, porque é no nosso home que nós alimentamos o nosso estado data ou data filter. Data ou data filter. Logo, se eu vou fazer uma solicitação para o nosso service, eu vou pegar a mesma estrutura aqui. Eu preciso instanciar a minha classe. Eu vou instanciar também a minha classe no meu home. Vou importar aqui o task service. Como ele é assíncrono, eu não posso colocar diretamente aqui. Então eu vou fazer logo uma função para fazer essa solicitação. E eu vou chamar essa função de fetData. É uma função assíncrona, async function. E essa função vai fazer a seguinte execução. A princípio eu vou colocar apenas um await, vai ser task service.getAll. Eu preciso do ID do usuário também. Vou dizer que o retorno dela vai ser armazenado em um res. Preciso do ID do usuário. Vamos pegar também a mesma coisa que fizemos aqui para pegar o ID do usuário. Temos acesso ao ID do usuário. Vamos passar aqui user.uid. Perceba que deu o mesmo erro do outro, porque esse ID pode ser undefined. E para corrigir isso, eu posso dizer o seguinte, que se não existir usuário, apenas retorne. Se está retornando, nem desce para a linha posterior, para a próxima linha. E se existir, aí não entra nesse if e já executa a minha solicitação das tarefas. Vou pegar a resposta e exibir no nosso console para ver o que está sendo mostrado, para ver se realmente está funcionando a nossa função. Sim, precisamos, é claro, executar esse fetData. E eu vou colocar para executar esse fetData todas as vezes que a página ela for carregada. Então, eu vou colocar dentro desse useEffect. Vamos verificar se está tudo ok. Perceba o seguinte.
No Task Table mostrou um log aqui, mas é um log, deixa eu retirar essa aqui, que é o log do nosso banco estático. Task Table foi na linha 9. Vou remover aqui essa data, só para não atrapalhar a nossa leitura. Vou executar novamente. Perceba o seguinte, veja que no Task Service, como eu tinha falado, ele chega nessa estrutura aqui. Eu vou até voltar aqui. Eu coloquei um log para você verificar como é que chega esse snapshot aqui. Veja que chega nessa estrutura. E dentro do docs é que realmente vem as nossas tarefas. Vamos voltar aqui para o nosso home e também botei outro console aqui para exibir a resposta dessa solicitação do getAll. E temos aqui no home, linha 20, home, linha 20, o nosso console. Veio um array, né, com um item, que é exatamente o que tem dentro do nosso banco de dados referente ao usuário que eu estou logado. Então, se você abrir aqui, ele já mostra a descrição, ele já mostra o ID, o status, o título. Vamos criar novamente aqui e ver na prática o que realmente está acontecendo. Salvando, salvei. Eu vou atualizar novamente a minha página para fazer novamente a solicitação e perceba que não mais um item no array e apenas agora 2 itens neste array, porque eu tenho duas tarefas agora. A última que criamos foi essa aqui. Cadê? Pronto. A última que criamos é essa aqui. Perceba que já está vindo em ordem decrescente. A primeira criada foi essa, que está no array 1, e no array 0 foi a última criada. Como temos já os dados chegando e sendo possível a criação deles, já podemos remover esses dados que criamos apenas para teste. E vamos agora, no lugar dessas informações estáticas, vamos colocar essas informações que estão vindo do nosso próprio banco de dados, para que isso venha a ocorrer de forma totalmente dinâmica. Então, perceba que dentro do nosso useEffect, nós já estamos executando a nossa função que busca os dados no banco de dados. Eu vou retirar esse log daqui, que não mais precisamos dele. Eu vou chamar ele até a resposta, né, de tasks. E no useEffect, que é executado quando a página é atualizada, não precisamos mais aqui desses dois, porque para ficar de forma separada, vamos colocar tudo dentro do FetData. Então vou remover daqui, para que quando for executado o meu FetData, também esses estados sejam atualizados. E o setData, ele não mais vai receber esse banco de dados aqui estático. Eu vou até excluí-lo da nossa aplicação. Vou aqui no meu DB, vou excluir ele da nossa aplicação. Perceba que já apareceu um erro aqui, pois não existe mais esse DB. Vou removê-lo. E dentro desse setData e o setDataFilter, eu vou colocar as tarefas que realmente eu estou recebendo, que é a task. E aqui também vai ficar a nossa task. E se você atualizar a página, é possível ver já que está sendo carregado as nossas tarefas. Esse log aqui não precisamos mais, eu vou até removê-lo do task service 22. Pronto. Vamos criar aqui um novo, vou chamar de 2222, salvar. Não apareceu aqui, mas se você atualizar, essa tarefa criada agora, ela já se encontra no banco de dados. Mas por que não apareceu aqui? Bom, porque não atualizou o nosso estado. O que está sendo mostrado aqui é as tarefas que estão sendo carregadas
e que estão sendo armazenadas no nosso estado. Ou seja, quando esse useEffect ele é acionado, ele executa a função, faz a busca das tasks, pega e alimenta o meu estado. Quando eu crio uma nova tarefa, essa fetch data ela não é executada. Então, como é que eu vou atualizar o meu estado? Para atualizar o seu estado, vamos voltar aqui onde está sofrendo a ação, que é no modal. No seu task modal, você vai atualizar o seu estado quando você fizer sua requisição de criação. Então, após a solicitação aqui de criação, você vai chamar quem? Você vai chamar o seu estado, que é o estado que nós recebemos via prop. Aqui não recebemos, então temos que receber esse estado para atualizar ele. Eu vou criar aqui uma interface para esse estado, chamado task modal props. Ele vai receber um set data filter, que é o estado que eu quero atualizar. Esse set data filter ele é do tipo task modal props. Esse task modal props está sendo chamado aonde? Está sendo chamado aqui. Cadê? Aqui não. Task modal props. Ele está sendo chamado no meu menu. Deixa eu ver aqui o meu menu. Task modal props está sendo chamado no menu. Então, é nesse menu que eu tenho que passar o set data filter como prop, para ele receber esse estado e ele mesmo atualizar quando fizer essa requisição. Perceba que já saiu o erro. Se voltamos aqui, já o menu já recebe aqui o set data filter. E o nosso task modal ele tem agora acesso ao set data filter. E esse set data filter eu vou alimentar com os dados atualizados quando eu criar a minha tarefa. Eu vou só verificar se realmente a tarefa ela foi criada, ou seja, se realmente existir uma resposta para essa solicitação de tarefa, então eu quero que o meu set data filter ele receba esses dados aí de forma atualizada. Mas eu não quero que receba apenas a nova tarefa criada. Eu quero que ele mantenha as antigas e adicione uma nova tarefa aqui em cima, que é a tarefa que foi adicionada. E para fazer isso, nós podemos fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui um prev, vou dizer o seguinte, que dentro desse prev eu tenho todas as tarefas que eu já tinha. Então, vou espalhar elas, prev, e quero adicionar a nova tarefa. A nova tarefa ela vem aqui no res. Pronto, adicionei. Vamos testar para ver se funcionou lá. Vou adicionar, primeiramente vou atualizar aqui. Perceba que tem 3 tarefas. Eu vou adicionar mais uma, chamado 3, e vou salvar. Automaticamente, já apareceu aqui. E se você perceber, essa tarefa foi a primeira que eu criei, essa segunda e essa terceira. E por que a última adicionada apareceu por último? Porque eu fiz essa alteração de estado diretamente no meu estado que eu tenho aqui, adicionando apenas ela na última posição. As tarefas que eu recebo, elas já vêm ordenada, como eu fiz aqui na própria solicitação, ordenando por data de criação. E para que isso seja corrigido, quando eu criar uma nova tarefa, ela apareça na parte superior e não no fim da nossa tabela, vamos voltar no task modal e vamos aplicar uma reordenação desse array. Vou colocar que
Esse array de tarefas, ele vai aplicar a função sort para ordenar, sort. E eu vou pegar dois parâmetros, A e B. E esses dois parâmetros eu quero que o B ponto, vou ordenar por data de criação, né? Ponto, data de criação, menos A ponto, data de criação. Vou quebrar essa linha aqui, fica melhor a visualização. Vamos voltar lá e adicionar uma nova tarefa. Vou chamar agora de... Deixa eu atualizar antes aqui a página. Pronto. Eu vou criar a tarefa 4 e ela tem que aparecer na parte superior. Então, 4, 4. Adicionei parte superior de ordem decrescente da data de criação. Para não ficar aparecendo esse erro aqui, entre operadores aritméticos, né, operações aritméticas, precisa ser do tipo number, n, big int ou um tipo enum type. Então vamos transformar isso aqui em um number. É só envolver number e aqui também em um number. Feito isso, esse erro de tipo ele foi solucionado. Pode perceber que aqui está rodando normalmente. Vou criar a quinta tarefa, 5, 5, salvar, apareceu na ordem correta. E também pode perceber que a paginação também está funcionando de forma adequada. O título aparecendo, a descrição aparecendo, o status aparecendo, as ações aparecendo. Ops, a data não está aparecendo. Se a data não está aparecendo, vamos verificar o porquê desse erro diretamente onde está a informação data, né? Onde está sendo carregada a informação data. E a informação data, ela está sendo carregada na nossa task table e temos aqui a descrição e a data de criação. A data de criação ela não está sendo mostrada. Primeiramente, vamos ver o porquê desse problema. E para descobrir isso, você precisa saber como é que está chegando essa data aqui. Essa data ela está chegando na minha tabela através desse data. Vou colocar um log, console log, dentro aqui, para ver como é que está essa estrutura. Já foi mostrado aqui. E vou pegar qualquer um aleatório, vou pegar esse 55, e perceba que a data de criação ela está chegando em um formato de timestamp. Formato timestamp. E queremos que seja mostrado aqui em um formato BR, né? PTBR. E para resolver esse problema, você vem aqui e diz como é que vai ser renderizada essa data. Como está em forma de timestamp, vamos colocar que seja renderizada. Quem vai ser renderizado? A data de criação. Da seguinte forma, pego a data de criação e vou converter para date. E vou converter também para português BR. Feito isso, já conseguimos ver que foi solucionado o problema, onde aqui eu tenho a data já de forma formatada. Está sendo recebido um exemplo, essa tarefa 555, ela está sendo recebida como timestamp, você pode ver aqui o tipo do dado, timestamp, e foi convertido para essa string. E para finalizar essa parte que fizemos de get, que foi a busca, e o create, que foi a criação da nossa tarefa, vamos verificar se está tudo ok. Perceba que eu tenho um erro nesse arquivo home, e esse erro fala que o task interface, o array de task interface, né, o undefined, ele não é do tipo
Task Interface Array. Para corrigir isso e não permitir que venha undefined, ou seja, que eu tenha sempre um array, nem que seja vazio, eu preciso desse array. Perceba que a minha task, ou seja, o meu estado, tanto o setData quanto o setDataFilter, ele já inicia com um array. Mas o que acontece no meu service? No meu service, ele também lá vai iniciar com array, mas se ocorrer um erro aqui na busca, eu não sei o que vai acontecer, certo? Então, para prevenir, eu vou colocar um return e vou retornar um array vazio caso ocorra um problema a buscar as tarefas. Perceba que já desapareceu o meu erro aqui de undefined, não vai ter undefined mais. No mínimo, um array vazio. Vamos testar agora se está tudo funcionando. Criar a sexta tarefa, 6, salvar. Foi salvo, apareceu aqui na parte superior. Continua o problema aqui dessa data. Vamos investigar isso. Vamos ver o filtro em andamento, mostrou todos. Finalizado, mostrou nenhuma, que não existe nenhuma finalizada ainda, que não criamos a função de atualizar a tarefa. E todas novamente, foi mostrada todas as nossas tarefas. Tem aqui um pequeno problema, criamos a sexta tarefa e não está sendo exibido. E ao criar uma tarefa, a data está sendo setada, ou seja, não está sendo setada. E eu já imagino qual é o problema aqui. Perceba que quando eu coloco todos, ele está mostrando um passo anterior, não está mostrando a sexta tarefa que eu criei. Por quê? Eu estou pegando o estado anterior. Então precisamos corrigir isso. E também precisamos corrigir o fato de quando criamos uma nova tarefa, ela não está mostrando a sua data. Isso está ocorrendo porque aquela conversão dentro da minha própria tabela só está sendo aplicada para as tarefas que estão sendo carregadas diretamente do banco de dados. Porque essa tarefa aqui, a última criada, ela está sendo colocada diretamente dentro do nosso estado, como fizemos aqui. Nós pegamos a anterior, ou seja, tudo que foi carregado, e colocamos a nova.